esta obra-prima do Van Gogh. Cristina comprou essa obra de arte, não foi, Cristina? Ela adquiriu recentemente, está lá no nosso quarto. Eu suspeito que não seja original, Cristina, desculpa falar, mas... E tem alguns aspectos aqui sobre a beleza da simplicidade, coisas simples da vida. Poderia falar assim, como Jesus: olhai os lírios do campo. E quanta lição a gente não pode aprender com uma observação. E quão bem nos faz para a gente ter um outro olhar para a natureza, para a criação, para as coisas mais simples e perceber a riqueza delas e o que é que elas nos ensinam. Uma outra coisa, a gente vai ver aqui a resiliência, a esperança que essa obra está trazendo, e ela também fala do ciclo da vida. Tem girassol aqui em cada fase, tem como broto, tem já no seu vigor e tem também na sua decadência. Está falando do ciclo da vida. Muito interessante observar o ciclo da vida, e a gente vai atentar para isso. Vai ver que a vida é efêmera e vai aprender com o girassol que ele procura a luz do sol. Então, a gente vai passear um pouquinho sobre tudo isso. Agora, antes de tudo, a gente observa aqui que ele usou cores vibrantes e também suas pinceladas, assim, são fortes, transmitindo aqui emoção. A arte é uma boa maneira da gente extravasar e expressar as nossas emoções, seja na canção, numa letra. Como é importante a gente saber expressar nossas emoções, os nossos sentimentos. Não devemos reprimir as emoções, porque isso vai fazer muito mal para a gente. Isso traz mais ansiedade, a gente vai ficar se sentindo sufocado. A gente precisa aliviar esse peso, a gente precisa botar para fora, a gente precisa expressar. Tem gente que reprime tanto que acaba ficando doente, doenças psicossomáticas acabam surgindo por conta dessa repressão de sentimentos. E eu vejo nos Salmos, e é muito interessante os Salmos, porque os Salmos são orações, são louvores, é um momento de adoração, onde muitas vezes o salmista, ele extravasa, ele bota para fora tudo aquilo que ele está sentindo, e ele faz isso com uma autenticidade, com uma coragem, faz isso diante de Deus. É muito interessante, às vezes ele está bravo com Deus, ele está invocado e ele bota isso ali, porque é o que ele sente. É muito autêntico, porque de fato a gente não consegue esconder nada de Deus, né? Não dá para você chegar diante de Deus e fazer uma cara bonita e falar coisas bonitas, quando lá dentro o que você sente é completamente oposto. Então, as melhores orações são aquelas mais autênticas possíveis. E os salmistas eram muito corajosos em colocar para Deus sentimentos muitas vezes de desamparo. Onde é que está o Senhor? O Senhor se esqueceu de ser benigno? Por que o Senhor não responde a minha oração? Deus meu, por que me desamparaste? Né? Você vai encontrar frases como essas: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Olha lá, os meus adversários estão zombando de mim, estão zombando da minha fé. E aí o Senhor não faz nada. O Senhor, eu oro, eu clamo, eu busco, e o teu silêncio, o Senhor me abandonou. Então os salmos são muito ricos em expressões daquilo que está lá dentro. Então tem o livro de Jó também. Aliás, Jó, ele vai em diversas passagens ali do seu grande livro expressar toda dor, toda angústia, toda dúvida, toda confusão mental, toda a sua queixa diante de Deus. Senhor, por que eu estou sofrendo desse jeito? O Senhor me abandonou? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu não estou entendendo. Onde foi que eu errei? Por que eu estou padecendo tanto? Veja só,
capítulo 10, versículos de 1 a 3 do livro de Jó. A minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Era o que ele sentia, era a dúvida que ele tinha, era a sua queixa que ele colocou diante de Deus. Então, resumindo aqui, olha as razões que nós temos para expressar as nossas emoções, porque reprimir essas emoções leva a ansiedade, depressão, estresse crônico, e a gente precisa extravasar, expressar de alguma maneira para sentir alívio emocional, para reduzir o estresse, para evitar essas doenças, muitas vezes cardíacas e tantas outras mais, que advêm dessa repressão dos sentimentos, para fortalecer também o nosso sistema imunológico e para facilitar também a nossa comunicação. Aliás, às vezes esse negócio de ficar quieto no relacionamento, de namoro, noivado, casamento, de amizade, no ambiente de trabalho, isso de você ficar quieto, de você não colocar o que você realmente sente, é péssimo para o relacionamento. Daqui a pouco a gente vai falar como é importante a gente saber colocar todas essas coisas, saber o momento certo e apropriado e a maneira adequada de extravasar, ou de colocar para fora, ou de expressar aquilo que a gente sente. Mas é muito importante dar a entender o que se passa aqui dentro, para que a outra pessoa possa ter consciência, para que a gente possa ter um relacionamento de verdade, de transparência, e que a gente possa resolver aquilo que possa estar sendo empecilho, um obstáculo, um problema. Então, ficar quieto e tentar e achar que a outra pessoa tem a obrigação de adivinhar é meio complicado, né? Deixa eu ver. Então, as maneiras saudáveis, resumindo aqui também: escolher o momento adequado, o local adequado, uma comunicação de maneira respeitosa. É muito bom, por exemplo, a Cristina fez alguma coisa que me machucou, eu estou triste com ela. Quando eu for conversar com ela, eu não devo chegar e dizer, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, faço as coisas, estou dizendo que eu deveria ter feito e não fiz. Mas chegar para ela e dizer assim: você me ofendeu, você me machucou, você isso e você aquilo. Isso não é uma maneira adequada. Eu posso chegar para ela e dizer assim: sabe, eu me senti triste, eu me senti ofendido, me senti desprestigiado por aquela sua atitude. Eu interpretei dessa forma. Faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque eu não estou interpretando da maneira pior possível a intenção dela no ocorrido. Eu estou dando para ela ainda o benefício da dúvida e estou dizendo que eu é quem me senti assim, assado, eu é quem estou ou tenho interpretado tal atitude desta ou daquela forma. E estou permitindo que ela se explique, se justifique, ou diga que é isso mesmo, e a gente vai tentar se entender a partir daí. É muito mais saudável a gente chegar e dizer assim: eu me senti mal diante daquilo que você fez. O que estava acontecendo ali? Qual era a sua intenção? Foi isso mesmo? Eu devo estar triste? Ou tem alguma explicação? Ou você tem algo a dizer a esse respeito? É muito importante colocar dessa forma. Agora, muitas vezes nós somos muito impetuosos, ou somos muito imediatistas, intempestivos, e vamos responder no auge da nossa fúria. Isso é um problema sério, porque isso vai trazer muito mais
complicação para algo que já está difícil. Então a gente tem que saber segurar a onda, ter autocontrole, né? Bom, quando a Cristina sabe que quando alguma coisa me deixa muito bravo, antes de eu tratar com aquela pessoa que me deixou bravo com alguma coisa, eu fico em casa, eu ando para um lado para outro, eu tenho que me movimentar, eu tenho que andar. Se eu tivesse aquele saco de boxe assim, seria ótimo nessas horas, porque a gente precisa, sabe, ter um fórum do desabafo, do botar para fora aquela sensação. É melhor você dar um murro naqueles sacos de cimento, não faz, dos sacos de, eu não sei como é que chama aquilo, mas eu queria ter um negócio desse em casa, porque seria bom. Ou então sair correndo, eu vou correr, eu vou andar, eu vou contar até 10, tenho que fazer alguma coisa para aliviar a carga emocional naquela hora. E a Cristina muitas vezes é o meu sparring, no sentido não de que eu vou bater nela, mas no sentido de que ela acaba ouvindo toda a minha indignação. Mas veja só, mas não é possível, olha como é que... e aí eu estou ali e ela fica ouvindo, ela é muito paciente nisso, e vai me ouvindo e tal, e ela já sabe que isso me acalma. Aí quando eu vou chegar para tratar do assunto, eu já estou mais calminho, né? Estou mais tranquilo, aí eu posso conversar, sabe? Nós precisamos, a gente tem que, cada um de nós precisa de um autoconhecimento legal, para a gente saber qual é o tamanho do nosso pavio e tomar algumas medidas cautelares para não incorrermos em erros graves, porque você agir na emoção, na fúria, vai errar certamente, vai complicar a sua situação, você vai dizer coisas das quais você vai vir a se arrepender, vai acabar discussão de trânsito, né? Gente, eu já saio de casa preparado para todo tipo de afronta. Cristina sabe como eu sou paciente no trânsito. Eu já estava esperando mesmo que alguém fosse me fechar. Já estava esperando mesmo que eu já saio preparado, blindado para tudo que vem. O homem bateu no nosso carro recentemente, uns 2 anos atrás, e estava totalmente errado. Eu estava parado no farol, ele veio, pumba, bateu. E era um carro novo, né? Eu tinha acabado de comprar o carro, bateu na traseira. Eu fui acalmar, eu fui dizer que não tem nenhum problema e tal. E com calma tudo se resolveu. Eu acho que a gente precisa, não que eu seja essa pessoa maravilhosa não, mas eu acho que a gente precisa amadurecer, crescer e melhorar, né? E, bom, é isso aí. Considere métodos mais saudáveis para liberar as tensões. E muitas vezes procurar terapia, procurar ajuda profissional, procurar um bom psicólogo, às vezes até um bom psiquiatra, aconselhamento pastoral, um confidente, alguém que você possa ir e conversar. Agora, é maravilhosa o ato de ter esse lugar onde eu possa colocar e aprender a botar para fora da maneira mais adequada possível aquilo que está aqui dentro. Então vamos lá, eu vou chamar a atenção então para o fato de que o girassol agora, ele está procurando o sol, tem o Salmo 63, que logo no primeiro versículo ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser te anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu busco em ti o refrigério, eu busco em ti mitigar a minha sede, eu busco em ti o meu sentido, eu busco em ti a minha vida. Tu és a fonte da minha vida. E o girassol, ele busca no sol, na luz do sol. E Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão, Deus falando ao seu povo, quando me procurarem de todo o coração. Então, esta busca, esse anseio, isso de buscar o Senhor, de se voltar para Ele, de
buscar em primeiro lugar o reino de Deus, de olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, de voltar-se para o Criador, de buscar nele a sua energia, a sua força vital, o seu sustento, o seu alento, de depositar, de reconhecer que é dele que vem a sua força, a sua vida, a sua salvação, de que você depende dele, como o girassol sabe, desde que nasceu, ele sabe que a sua vida depende do sol, e por isso ele se volta para o sol e o busca intensamente, cotidianamente, constantemente. Meus irmãos, Jesus é a luz que vindo ao mundo e ilumina todo homem. Em João 8,12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, ele é a luz do mundo, e a gente tem que seguir. O girassol, o sol vai caminhando, e o girassol vai acompanhando, ele segue a luz. Jesus é a luz do mundo. Quem me segue, disse Jesus, não vai andar em trevas, tem a luz da vida. Isso é maravilhoso. E o terceiro ponto, para fechar, é que a vida é efêmera. Aqui a gente vê todo um ciclo da vida, e tudo isso passa muito rapidamente. Vamos ao Salmo 49, que eu quero ler com vocês, e tratar de desse tema em particular, deste e do tópico anterior, sobre procurar ter a vida em Deus. A gente encontra no Salmo 49. Vamos à leitura? Coloquemos-nos em pé, em reverência à palavra de Deus. Não devo tomar muito mais tempo, mas estamos em uma boa hora para conversar um pouquinho sobre o Salmo 49. Ouçam isso vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento, inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato. E para outros é que eles acabam deixando os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração. Ainda que tenham dado seus nomes a terras, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha alma da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem mesmo, que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem.
Podemos assentar. É uma mensagem de sabedoria, como o livro de Provérbios. A sabedoria clama nas praças, nas esquinas, nas vielas, em toda parte, chamando a atenção, chama a atenção de todo o povo, sejam eles pessoas do povo simples ou pessoas importantes e destacadas da alta sociedade, sejam ricos ou sejam pobres, todos igualmente, todos na mesma sala de aula, todos aprendendo a mesma importante lição. Meus irmãos, no final de uma partida de xadrez, o rei e os reis e os peões vão para a mesma caixa. Moral da história aqui. Aprendamos aí a sabedoria, porque quais são os valores desse mundo? Que você deve buscar o destaque, a riqueza, o poder, a fama, e as pessoas são valorizadas e julgadas na medida de suas conquistas, realizações, ou como elas se dão bem nesse mundo. E muitas vezes os que se dão bem, eles se sentem orgulhosos, dignos de tudo aquilo que eles amealharam e conquistaram, se sentem superiores e acabam desprezando os que não chegaram à condição deles. Então estabelece-se assim uma espécie de supremacia, o valor da sua grandeza. Então eles acabam ficando muito autoconfiantes e confiando em tudo aquilo que eles conquistaram, e parece haver uma distância tão grande entre os que têm e os que não têm, e parece que é isto, e tudo se resume, se restringe a esta constatação de que na vida uns se dão bem e outros se dão mal, e mérito de quem se deu bem, sorte de quem se deu bem, azar e acabou. Mas aqui a consideração nos leva para uma condição onde todos são igualados. Nus viemos à vida e nos retornaremos. Nada trouxemos, nada levaremos. A vida é breve, como uma planta que hoje é e amanhã ela já murcha e deixa de existir. Faz assim. Era outro dia. Olha, para mim é um negócio assim incrível, é coisa de maluco. Eu me vejo correndo, empinando pipa, rodando peão, brincando, jogando bola na rua, descalço. Outro dia foi, gente. E hoje eu já sou avô. Passa muito rápido. E ela vai acabar. Se eu comi bem ontem ou se eu comi mal, que diferença faz isso hoje, né? Assim, basicamente falando. Quando a gente chegar na hora da morte, todo mundo vai estar na mesma. E aí? O que é que conta nessa hora? O que é que conta se a gente viveu 10, se a gente viveu 20, se a gente viveu 100 anos? Vai acabar? Se a vida se restringe única e tão somente a este viver aqui, tudo parece tão, eu diria, ilusório, fantasioso. E onde é que está a arrogância? Onde é que está a presunção? Olha lá. Veja o versículo 6. O problema é esse aqui: aqueles que confiam em seus bens, aqueles que idolatram a própria riqueza e tem no que conquistou, na sua riqueza, na sua fama, no seu status, tem a sua confiança depositada nisto, tem a sua grandeza naquilo.
naquilo que a traça e a ferrugem corrói, naquilo que você não pode levar para o lado de lá da vida. Ninguém consegue, por mais dinheiro que tenha, por mais poder que tenha, por mais vantagens que tenha, consegue evitar a morte, comprar a vida eterna. É isso, é disso que ele fala aqui. Não há pagamento, veja, não há pagamento que o livre da decomposição, da destruição, da corrupção, dos vermes, da morte, da decadência. A gente precisa encarar nesse vaso o ciclo completo de nossa vida, e vai chegar o período da decadência, até mesmo a morte. É inevitável e é rápido. E a gente precisa ter essa consideração, sem perder de vista a beleza da própria vida e a excelência, mas fazermos como os girassóis, que nunca deixaram de entender que a sua vida dependia do sol e se voltaram para Ele. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, que eles são inevitáveis, vão chegar. Lembra-te de Deus quando você está na boa, quando você está no sucesso, quando você está na conquista, mas com a consciência de que isto não te livrará da decadência e da própria morte, mas continua se lembrando dele, volte-se para ele. Os sábios também morrem, e aqui existem sábios e sábios, né? Existem pessoas que são sábias em determinados aspectos da vida, mas são nécias quanto às coisas espirituais. Então, tem gente que tem muito conhecimento acumulado, é expert nisto e naquilo, mas de repente não tem um bom relacionamento com Deus, não atenta para o seu Criador. Então, vai acabar também morrendo. E eu vejo aqui no versículo 11 algo muito interessante, né? Ainda que tenham dado os seus nomes a terras. Tem gente que deu o nome a um viaduto, a uma praça, a uma rua. Ai, que honra, né? Num certo sentido é. Mas e aí, quando você morre? Que vantagem Maria leva para o lado de lá? Eu lembro que o meu sogro, vou falar do meu sogro aqui, ele ficou orgulhoso certa vez. Ele era pastor e poeta, lindas poesias. Ele ganhou um título de, como que era o nome disso? Era imortal. Ele foi para a academia e ganhou imortal. É um título que você dá para os da academia, né? De literatura. Então você se tornou imortal. De Guarulhos, né? Ele foi. Aí ganhou lá o título e ele se orgulhava. Tinha, acho que um anel, alguma coisa também, um broche, né, que representava isso. E por um bom tempo ele falou: puxa, consegui isso, conquistei como poeta e tal, né? Quando ele estava perto de morrer, ele já sabia que iria morrer, ele estava adoentado. Ele chegou para uma das filhas e falou assim: olha, isso aqui não é nada. Por favor, não me coloque isso no meu caixão. Não quero ser enterrado com isso. Isso aqui não é nada. Não vou levar isso aqui para o outro lado. É interessante, né? Essa perspectiva. Não é que não tem nenhum valor aquilo que você conquista, mas diante da perspectiva da morte, essas coisas são sem nenhum sentido, não faz sentido. Todo aquele nosso orgulho, todas aquelas nossas conquistas. Eu fico vendo os faraós construindo as pirâmides para serem seus túmulos e levando consigo seus tesouros para que na outra vida, na ressurreição, seja lá no que for, eles pudessem levar. Olha a ideia, olha a sem noçãozice da criatura, que acredita que tudo aquilo que ele amealhou na vida são riquezas que ele transporta, que ele leva consigo para o lado de lá, mas desconheciam essa passagem, certamente desconheciam
esse conceito de que nós não vamos levar nada para outra vida. Veja só, eu acho muito interessante isso aqui, versículo 17: pois nada levará consigo quando morrer. Pois nada levará consigo quando morrer. Mas, meus irmãos, este salmo, ele não se concentra única e tão somente em falar da vaidade, da futilidade da vida, da perspectiva humana, do aqui e agora. Ele transcende, ele vai transcender, ele vai mostrar o caminho verdadeiro. No versículo 15, enquanto no 17 é dito que nós não vamos levar nada desta vida para o momento da morte, o que é que diz o versículo 15? Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Olha o me levará para si, olha o levar aqui. Eu não levo nada desta vida, mas se eu esperei em Deus, fiz como girassol, lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade, e eu atentei para Ele, e reconheci que nele está a minha vida. Eu não confiei em mim nem nas minhas riquezas, eu confiei no Senhor. Ele me levará no dia em que eu morrer. Ele vai me levar, meus irmãos, Ele vai redimir a minha alma, e Ele me levará para si. Eu não levo nada dessa vida para o outro lado, mas se eu confiei em Deus, Ele é quem me levará para si. Isso é maravilhoso, que isso sirva de lição para você. Planta os seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Cuidado com o mamon, né? E também cuidado em ficar invejando, em ficar aborrecido com a prosperidade dos ímpios. E aqui entramos num assunto que a gente encontra bastante. Há um paralelo no Salmo 37 e no Salmo 73. Salmo 49, Salmo 37, Salmo 73, 37, 73, 37, 73, para você decorar. Parece que já foi, parece que é predestinado esse negócio aqui. 37, 73 trata do mesmo assunto. Não se indigne quando você se depara com a prosperidade dos maus, com a prosperidade dos ímpios. Não sinta inveja, não fica aborrecido. Olha para Deus. Veja aqui o que diz esse Salmo 49, o que diz também o Salmo 37, o que diz o Salmo 73. Eu vou ler aqui só os versículos que se destacam, como no 49 já lemos. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Eles não levam consigo, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o esplendor. No versículo 17, e o 37:10, Salmo 37:10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, você vai procurar o lugar dele e não o achará. Capítulo 73, 18 e 19, certamente tu os pões, os ricos, ímpios, aqueles iníquos que prosperam, os injustos, os malfeitores que prosperam, tu os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Veja só o contraste com a herança e a justiça que Deus fará aos que nele esperam, aos justos que nele confiam, que olham para Deus. Capítulo 49, Salmo 49, 15, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. E Salmo 37, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, o novo céu, uma nova terra. E o 73, Salmo 73, versículos 25 e 26. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que habitarei na casa do Senhor para sempre. Meus irmãos, ainda que a morte bata a nossa porta, o Senhor prepara uma mesa na presença desse nosso grande adversário que é a morte. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e Ele vai nos levar para si, e para sempre viveremos com o Senhor. A morte não é o fim daqueles que esperam em Deus. Não precisamos ficar assombrados nem diante desta maior de todas as ameaças. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? O Senhor vai redimir a minha alma. Jesus disse em Marcos capítulo 8, tem um texto tão clássico de Jesus, ele diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que um ser humano daria para comprar a vida eterna, para ter a vida eterna? Então, Deus é quem tem o dom da vida, Cristo é a ressurreição e a vida, Ele é a luz do mundo, e quem segue a Cristo, como o girassol segue a luz do sol, sigamos nós a luz do mundo que é Jesus, e nisto encontremos a salvação, porque é Ele quem pode redimir a nossa alma. Ele nos abençoa aqui na terra, sim, Ele supre em glória cada uma das nossas necessidades, Ele está conosco, Ele nos dá paz. Você pode estar pobre, e você pode dizer como o salmista no Salmo 40, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Amém? Essa certeza que temos, ainda que não hajam vacas do curral, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu esteja num deserto, sendo tentado por Satanás, eu posso dizer para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu tenho comido e bebido do pão vivo, daquele que é a água da vida, e eu tenho satisfação na minha alma. Jesus satisfaz, Ele é a vida, Ele cuida. Então, uma pessoa que está em Deus e que está olhando, ela pode passar por todas essas etapas da vida, inclusive pela etapa da decadência, inclusive pela etapa que nos conduz ao último suspiro, sem nenhuma angústia, porque ela sabe em quem tem crido, sabe que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, o nosso tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, Ele é comigo, Ele é a minha paz, Ele me sustenta. Já passamos por privações, eu e a Cristina, passamos por momentos muito difíceis, mas meus irmãos, eu não tenho um momento mais feliz ou menos feliz na minha vida. Deus foi presente em todas as fases da minha vida. Eu estou muito feliz hoje. Eu estava muito feliz quando eu recebi a notícia do câncer. Não quando eu recebi, no momento foi duro, mas eu soube lidar e experimentar a paz de Deus. Se chegou a minha hora, Senhor, eu vou estar com o Senhor. Se não chegou, o Senhor vai me curar. Então, a minha paz, a minha vida, o meu futuro, tudo nas mãos de Deus. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós ali, tão pobres, mas a gente estava com alegria, a gente tinha o céu na terra, o céu no coração, Jesus no coração. Isso que a gente precisa ter, como girassol, simples. Olhem os lírios do campo, eles não semeiam, sabe, eles estão lá, sendo totalmente aos cuidados de Deus. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de você? Ele te ama, Ele cuida de você. Sinta-se amado e cuidado, e não fica se comparando com o que os outros têm, com o que os outros não têm, porque muitas vezes essa comparação
primeiro que ela não é nem muito verdadeira, porque a gente não sabe onde em que coração é que tem paz e alegria e satisfação. Tem gente que tem tão pouco e é tão feliz, tem gente que tem tanto e é infeliz, mesmo nessa vida. E quando a gente pensa então, como o Salmo nos leva a pensar, da perspectiva da eternidade, tudo aqui irrisório, passageiro, confia no Senhor de todo o teu coração. Façamos como girassol, aprendamos aqui essa bendita lição. Amém? Coloquemos-nos em pé. Vou chamar o pastor Samuel aqui para nos ajudar. Então, lição de casa. Leia o Salmo 49, o Salmo 73, o Salmo 37. Medite. Dá uma olhada melhor nessa obra de arte, né? E veja que lições você pode tirar para a sua própria existência. Experimente a alegria que a gente só encontra em Deus, a paz que só tem quem conhece a Jesus. Cuidado com a ilusão desse mundo, cuidado com a idolatria. Aqui uma coisa que eu achei muito interessante, você reparou que tem seguidores aqui? O danado tinha os seus nomes e tinha seguidores. Hoje é uma luta por quem tem mais seguidor. Eu quero mais seguidores. Ai, quanta ilusão, quanta bobagem. Não é não? Dá uma olhada melhor. Analisa a sua vida à luz das Escrituras. A ti eu vou clamar. Convido você a se aproximar. Se precisa de uma oração, se precisa de uma graça do Senhor, nós vamos ter um momento de oração aqui na frente. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa vida. A salvação está no Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Pai, Te louvamos por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A luz que veio ao mundo ilumina todo o homem. Nós nos voltamos para esta luz, nos voltamos para Cristo, como o girassol para o próprio sol, reconhecendo que sem Ti nós nada somos, nada podemos fazer, que a nossa vida depende de Ti. Tu és a fonte da vida eterna, Tu és o Criador. Nos voltamos para Ti, Senhor. Nós não confiamos em nós mesmos, e nem nas riquezas, e nem no nosso status, e nem na nossa condição. Nada disso nos aproveita diante do dilema da morte. Só Tu tens a vida eterna. Obrigado pelo perdão dos pecados, pela obra da cruz, pelo sangue derramado para a purificação, para o perdão. Obrigado pelo véu do templo que se rasgou, porque temos agora acesso. O Senhor abriu a porta do céu. Tu és a porta das ovelhas, do aprisco. O Senhor veio buscar e salvar o perdido, e nós reconhecemos que a salvação está em Ti, que a vida está em Ti. Oh, só Tu tens as palavras de vida eterna, e queremos nos voltar para o Senhor, queremos Te buscar de todo o coração. A nossa alma anseia por Ti, assim como as corças suspiram por água quando estão sedentas. Oh Senhor, assim também nós gememos quando estamos sem o Senhor, reconhecendo que só o Senhor pode mitigar a sede da nossa alma. Só o Senhor pode dar significado, sentido pleno à nossa existência. Só o Senhor é Deus. E obrigado pela Tua mensagem. Obrigado por atentarmos também para as coisas simples, como os lírios, como os girassóis, e podemos perceber neles o ciclo da vida aqui nesta terra, tão transitória, tão efêmera.
Oh Senhor, ajuda-nos a sempre atentar para todas essas coisas, para que longe do nosso coração esteja o orgulho, o nos vangloriarmos nisto ou naquilo. Que a gente possa ser humilde, que a gente possa se sentir igualados, irmanados a todos, que nós sejamos mais solidários, que nós também venhamos a lembrar em promover mais justiça nesse mundo tão injusto, tão cruel, tão desigual. Ó Senhor, bem-aventurado é o pobre ou o rico, que não confia em si, que não confia nas riquezas, mas que tem o seu coração voltado para o Senhor, que confia em Ti, que Te busca, que busca em primeiro lugar o Teu reino, a justiça do Teu reino, que de maneira serena planta nesta vida para a outra, planta em atos de misericórdia, em atos de piedade, em atos de caridade, de bondade, de perdão, de graça. Isto sim, Senhor, isto sim tem valor. Tudo que é feito no Senhor, com fé no Senhor, tem grande valor. Estas coisas sim são contabilizadas, porque foram feitas em fé, em graça, em misericórdia. Obrigado, Jesus. Abençoa o Teu povo, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Abençoa esse início de nossa semana, que seja vivida nessa perspectiva da eternidade, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé, não nos desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas tendo sempre no Senhor o nosso alvo, a nossa inspiração, reconhecendo que dependemos de Ti para tudo nesta vida. Sustenta a nossa alma, a nossa vida, endireita os nossos passos, cumpra-se em nós aquela que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos a não nos conformarmos com o jeito de ser, com o estilo, com os valores deste mundo, a estarmos libertos de todas essas amarras ilusórias e busquemos ao Senhor. Senhor, isso é que faz diferença. É o Senhor quem nos levará na hora da nossa morte. O Senhor nos guardará, o Senhor vai redimir a nossa alma, o Senhor nos levará para si. É nisto que depositamos a nossa confiança. Obrigado, Jesus, e que a Tua paz, que excede a todo entendimento, guarde as mentes e os corações de todos aqueles que em Ti esperam, que olham para Ti, que estão vidrados no Senhor e que confiam no Senhor. Benditos sejam hoje e sempre aqueles que em Ti esperam. Amém e amém. Uma semana de paz, de bênção e de vitória para cada um de vocês, amados irmãos.